Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre um dos temas mais estratégicos do ambiente de negócios em 2026, a reforma tributária. E como as empresas estão se preparando internamente e externamente em relação a isso. Vamos falar sobre como se preparar e enfrentar tantas mudanças, tanto tecnológica como cultural, e como a reforma tem antecipado investimentos em sistemas e processos. A nossa convidada é Maria Cristina Pinheiro Machado, contadora com 30 anos de experiência em controladoria, custos e tributário. Pós-graduada em Controladoria e Finanças e em Planejamento Tributário, com MBA em Gerenciamento de Projetos. Atuação sólida em governança financeira, processos e compliance fiscal. Atualmente é PMO de projetos de transformação na área de impostos da Tetra Pak Brasil. O IBFcast é uma realização do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBF Campinas, interior paulista. Ô Maria Cristina, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, você ter aceito o convite nosso, do IBF Campinas Interior Paulista, para participar desse bate-papo, falando sobre um tema que realmente é destaque, em várias empresas do país. Então, antes de mais nada, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Milton. O IBF sempre mora no meu coração, já desde que eu mudei para São Paulo, tenho participado dos eventos, então tem uma credibilidade enorme aí, fico muito feliz pelo convite. Aliás, inclusive, gente, é importante até destacar que recentemente a Maria Cristina participou de um evento realizado pelo IBF Campinas Interior Paulista, tratando justamente sobre essa questão da reforma tributária. E o tema foi Reforma Tributária, Visão Estratégica, Impactos Ocultos, Desafios e Oportunidades. Então, a Maria Cristina foi uma das palestrantes, junto com o Adriano Subirá, que foi ex-assessor tributário da Câmara dos Deputados e servidor da Receita Federal. E foi muito interessante porque esse evento, aliás, cada evento promovido pelo IBF Campinas tem lotado quando o tema é reforma tributária. Cada vez lota mais. E esse último, que ocorreu recentemente, lotou o auditório. Foi feito lá no auditório do CIESP Campinas, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Campinas, e você contou com pessoas de várias empresas acompanhando esse evento. Ô Maria Cristina, quando a gente fala, por exemplo, numa multinacional como a Tetra Pak, por exemplo, a Tetra Pak sempre foi e é uma empresa extremamente organizada, que se antecipa muitas vezes a fatos ou a situações que vão ocorrer. E com relação à questão da reforma tributária, porque reforma tributária já é discutida no Brasil há pelo menos uns 30 anos. Sim. E agora, finalmente, parece que está saindo do papel. Como é que a empresa tem se organizado? Como é que tem sido se reportar a matriz que fica na Suécia em relação a essas mudanças? Porque o Brasil é sempre muito complexo para as empresas multinacionais. Sim, esse trabalho da Tetra Pak já vem aí há 5 anos, até quando eu fui contratada, para realmente começar esse trabalho de uma reorganização das atividades
e alinhado à estratégia da empresa global. Então, é estandarizar processos, trazer novas soluções para dentro da empresa que possam facilitar o trabalho do dia a dia e ter uma visibilidade maior do que o propósito da área fiscal. A área tributária ela não é uma área só de reporte, é uma área estratégica, né? Então, esse é o objetivo que vem sendo trabalhado, né, ao longo desses últimos 8 anos, junto com o Rogério, que é trazer a área tributária não como somente uma área de suporte para o governo, não. É uma área estratégica que precisa estar alinhada com o business da empresa, né, com o negócio da empresa, e aí trazer novas oportunidades, porque nós somos o funil, né? Nós temos toda a visão da empresa, do que a empresa precisa, do que ela precisa atender o governo, do que ela precisa melhorar internamente. Então, com essa visão, todo o time está sendo preparado justamente para acompanhar junto com o negócio e agora mais ainda com o time de estratégico, né? Então, ter essas pessoas não somente como analista, mas sim como pessoas que vão acompanhar qualquer mudança que venha a acontecer futuramente, né? Com a reforma, nós temos muitas operações das empresas que precisam ser revistas, né, para se adequar às novas regras. E isso não é simplesmente jogar para a área de negócio e dizer, olha, vocês precisam mudar. Não, é a gente sentar e montar junto uma estratégia para poder fazer essas melhorias. Então, a que vem fazendo todo esse trabalho já com antecedência, né? A gente teve o primeiro bloco aí da reforma, que foi a alteração do layout da nota fiscal, mas antes disso nós já estávamos fazendo alterações de processos, revisando aquilo que agregava valor e o que não agregava, trazendo soluções, né, desde do mercado, que nós temos hoje N opções no mercado, então precisa saber qual que é a estratégia da empresa para que essa solução seja adequada. Então, esses estudos já vêm ao longo desses 5 anos, né, que eu estou mais direcionada para essa parte. Então, a gente trocou sistemas, né, melhoramos outras atividades de integração com o global, e com isso nós começamos a construir essa conexão com o global, porque ir diretamente falar que agora temos reformas e temos que trocar tudo, não é assim que funciona. Não funciona em nenhum lugar. Sim, claro. Então você precisa realmente montar uma estratégia, mostrar, né, de forma muito desenhada como que esse processo está, ele precisa mudar, quais são os impactos, né, dentro da empresa, né? Podem ser, no primeiro momento, um investimento alto, mas que ao longo fazer um business case, que aí está muito direcionado a quem cuida da parte de projetos, olha, eu vou gastar isso agora, mas ao longo de 3 anos o meu retorno é esse. E é isso que o global quer ver. Ah, sim. Né? Ele falou, tá bom, então você precisa colocar essa solução. Então, por que você quer colocar essa solução? Só porque a reforma está pedindo? Não. É porque em volta a reforma é só a ponta, né? Sim. Tudo que para chegarmos até essa ponta com qualidade e com uma estratégia de informação, nós precisamos melhorar todo esse processo aqui interno. Então, para isso, a gente precisa investir em soluções, precisa investir em treinamento. Sim, claro. De equipe. Então, quando nós iniciamos aí a troca das soluções fiscais da Tetra Pak, não foi simplesmente para o mercado buscar quais são as soluções que tem. Não, vamos primeiro internamente desenhar o que nós precisamos junto com a equipe. Então, a equipe sentou, desenhou, falou, olha, aqui não está bom, aqui precisa, tá muito manual, precisa melhorar, aqui precisa transferir a responsabilidade para a área que precisa fazer isso aí, porque no meio do pacote muitas coisas acabam, né, sendo realizada por uma necessidade, então não volta para o responsável que deveria estar revisando. Então,
desenhar toda essa demanda do que é necessário para depois ir buscar no mercado uma solução que seja adequada ao negócio, não simplesmente seja uma solução de prateleira, que a gente chama. Compra, coloca, mas agora não funciona, né? Então, foi uma coisa muito trabalhada. São caros, né? Tudo. Quer dizer, a implantação do sistema, ela é muito cara, né? Sim, porque é um investimento que é feito, que no mínimo se espera o retorno desse investimento 15 a 20 anos. É um retorno de longo prazo. Né? É um longo prazo. Então, o último sistema que nós tínhamos estava mais de 20 anos, né? E o investimento para fazer a troca disso é alto, sim, porque é uma tecnologia avançada, adequando a realidade atual, né, e com perspectivas de futuro de mudança. Então, quando nós contratamos, já colocamos lá, olha, temos a reforma. O que vocês vão colocar aqui como reforma para nos atender? E não deixar para fazer isso depois, entendeu? Então, era tudo uma antecipação, sim. Sim. Então, essa visão de antecipar o máximo possível, né, dentro daquilo que está já, né, bem explícito que vai acontecer, mapear e se preparar. Foi o que a Tetra Pak fez. Vamos mapear, vamos nos preparar. E mesmo assim a gente teve momentos de muita angústia, né? Porque... Sim. Porque eu acho assim, que essa angústia, ela decorre justamente de tudo ser muito novo, né? E é aquela questão, né, Maria Cristina? Tudo que é muito novo, você é uma incógnita, você não sabe o que vai ocorrer, né, em função daquela novidade, né? E no Brasil sempre você tem muita surpresa, né? O que dizem é que com a reforma tributária, por exemplo, a questão das obrigações acessórias vão diminuir bastante, mas provavelmente não vão acabar. E essas obrigações acessórias, muitas vezes, sempre foram um calcanhar de Aquiles para toda e qualquer empresa, né? Seja ela brasileira ou multinacional. Então, quer dizer, acho que tem uma sinalização muito boa, porque, assim, se diminuir, já facilita muito, né? Sim, eu sou uma pessoa confiante, né? Eu acredito muito que a reforma vem para otimizar muito essa quantidade de obrigações acessórias que nós temos, que demanda muito do time, né? É isso aí. E que transfere, na verdade, uma atividade que deveria ser totalmente operacional e automatizada para as pessoas que precisam estar ali dedicadas a trazer, não resultados, mas trazer oportunidades para o negócio. Porque o time que trabalha com esse tipo de informação, ele está ali diretamente ligado à legislação, ele está vendo oportunidades, ele consegue enxergar. Mas às vezes, né, e a maioria das empresas passam por isso, e a Tetra Pak também, estamos em transição e melhorias, esse time está mais dedicado a fazer atividades que são operacionais do que propriamente fazer uma análise do que tem de resultado para poder melhorar o negócio. Então, esse paradigma é que precisa ser quebrado. Então, trazer o time da área tributária para participar das decisões de negócio, né? O time comercial quer fazer um negócio. A área tributária está junto com ele, construindo esse novo negócio para que isso cresça, entendeu? Que tenha estrutura, não que comece, né, na área comercial e depois que já está vendido esse negócio aí que vai analisar a parte tributária. E sair dessa situação de que a área tributária é a vilã da história, que não permite que o negócio aconteça. Não, a área tributária ela está ali para cumprir as regras que o governo determina. Isso não significa que ela não possa ajudar o negócio a encontrar oportunidades para poder estruturar melhor o que ele está pretendendo fazer com o cliente, né? E também dar mais segurança para o cliente, quando ele receber a informação, olha, já está aqui analisado, os impactos são esses, e o cliente fica com mais confiança do que aquele negócio realmente vai acontecer. Eu acho, Maria Cristina, que a reforma tributária,
um dos pontos que ela está oferecendo, por exemplo, para as empresas, é uma nova visão de negócio, né? Então, por exemplo, visão, claro, você tem que se preocupar com a questão tributária, sim, mas vendo uma nova visão de negócio junto aos seus clientes em potencial. Porque tem uma questão muito importante quando você fala em reforma tributária, que se você tem uma cadeia, por exemplo, de fornecedores, tá? Dentre esses fornecedores, se um deles, por exemplo, não falar a linguagem correta que todos os outros estão falando, prejudica toda a cadeia, né? Sim, sim. Por isso que a área tributária é importante nessa tomada de decisões de negócio, né? De acompanhar o que estrategicamente está sendo trabalhado. E os fornecedores é uma conexão direta. Sim. Porque se você não entende o que o fornecedor está querendo passar para você, você não consegue também repassar isso para frente na sua própria cadeia. É uma cadeia completa, né? Do início ao fim. Então, esse acompanhamento da área tributária junto ao negócio faz com que ele consiga também identificar se esse fornecedor precisa ou não de um apoio. Sim. Né? Porque hoje eu vejo, e isso é uma coisa até que eu reforço muito, né, nas conversas que nós temos de grupos, de empresas, tudo, é que não dá para caminhar sozinho. Não dá. A gente precisa todo mundo se unir. Integrado, né? Seja fornecedor, seja cliente, né? E a cadeia completa precisa se unir para fazer essa reforma realmente acontecer, que ela vai acontecer e ela vai trazer benefícios, talvez não a curto prazo, mas a longo prazo sim. E nós somos parte dessa transição para fazer essa mudança e fazer com que isso realmente aconteça. Então, eu acho que esse é o propósito no momento. Vai doer? Vai, bastante. Está doendo. Como toda e qualquer mudança. Toda e qualquer mudança, né? A minha crítica ao governo até comentei no dia do evento com o Subirá, e até questionei ele sobre isso, por que não foi feito um piloto, né? De todo o processo? Ficaria muito mais fácil, né? Isso, além de dar muito mais credibilidade a um piloto, né? Porque fala assim, não, funcionou. Pode ser que aconteça alguma coisa ou outra, assim, qualquer projeto dá. Mas você vai ajustando, mas você vai ajustando. Agora, o fato de você simplesmente jogar uma alteração... Tipo assim, se vira, né? E se vira, é algo assim, amador, né? Chega a ser, e o Subirá acabou confirmando isso, né? Por questões de pressa e tal, ninguém pensou em muitos detalhes que o Brasil, com a extensão que tem... É muito complexo. É muito complexo, são muitos detalhes. Então, por que não ter feito um piloto, né? Pega um estado, né, que possa atender o máximo, aí, que seja 80%, 90% de todos os cenários possíveis, faz o piloto e depois passa para todos os outros estados fazerem a complementação. O que nós vemos agora é uma correria, né? Isso aí. Uma correria das prefeituras, do estado, todo mundo pensando como vai ser, como não vai ser, porque não faltam algumas informações. E essa correria normalmente acaba ocorrendo atropelos, né? E esse é o problema de você levar para um global, para uma empresa de um grupo da Tetra Pak, né? E como outras que nós temos no Brasil, milhares que nós temos no Brasil, é você explicar para eles, olha, estou tendo alteração, né? Mas a semana que vem pode ser que eu tenha mais um pacote de alteração. E esse pode ser, para quem está lá fora, o pode não existe. Não existe. Então, esse é o nosso desafio, criar cenários que a gente possa antecipar um pouco aquilo que tem impacto, né? Como nós trabalhamos com um sistema global, qualquer alteração tem impacto global. Lógico. Então, não dá para fazer uma alteração de um dia para o outro. Nós precisamos de tempo, precisamos de uma equipe,
né? Precisamos de uma estratégia, precisamos analisar se qualquer alteração que venha acontecer, e principalmente no nosso ERP, que é o SAP, possa causar um impacto em outros países. Então, é muito mais complexo, né? E é assim, amador da parte do governo achar que simplesmente uma lei, todo mundo que lute, pegue os sistemas que tem, as opções que tem no mercado e faça implementação, faça suas alterações. Não funciona assim. É isso aí. Não, e tem uma coisa interessante, ô Maria Cristina, que é o seguinte. Quando você fala, por exemplo, em empresa global, tem um detalhe muito importante, que o ano fiscal dessas empresas globais, elas seguem a matriz. Sim. E muitas vezes o fechamento do ano fiscal é diferente do Brasil. Sim. Quer dizer, então tem um problema grave, complicado, porque, por exemplo, vamos supor, só para ilustrar, né? Por exemplo, o fechamento do ano fiscal, por exemplo, no exterior é em outubro, por exemplo. Sim. O Brasil é em dezembro, né? Acho que é em dezembro, né, o Brasil, né? O Brasil vai o ano corrente. O ano corrente. Então, você imagina a situação, por exemplo, que você tem que reportar ao exterior para que seja feito o fechamento global, você tem que reportar para eles outubro. Você não pode reportar para eles em dezembro, entendeu? Dezembro para internamente, para a empresa aqui no Brasil. Mas no exterior, e muitas vezes as pessoas ficam... É um problema sério, por exemplo, por essa complexidade tributária do Brasil há anos, né? As pessoas falam que é o pior sistema do mundo, um dos piores sistemas do mundo, né? E essa reforma tributária, por exemplo, ela tenta colocar o Brasil num sistema global mesmo, né? De Europa, Oceania e outros países, né? A intenção da reforma que está aí sendo avaliada há mais de 30 anos é justamente colocar o Brasil no mesmo nível que outros países que estão aí, né, competindo no mercado. Nós estamos no caminho, estamos seguindo isso, globalizando, né, entrando em várias regras aí comerciais globais. O problema é como nós estamos fazendo isso. É isso aí. Nós estamos sacrificando internamente os nossos contribuintes para poder fazer esses ajustes, né? Então, a intenção, ela é muito clara, para quem vem acompanhando essas alterações, né, há anos, quem está na área tributária, realmente vem para melhorar, mas essa transição é que está sendo muito dolorosa, pela falta de informação e justamente pela falta desse piloto, né, de vamos testar primeiro, ver se funciona todo o processo, para depois a gente começar a migrar para outros estados. Não, ele simplesmente seguiu para todo mundo, e aí as empresas grandes ainda conseguem ter um acompanhamento, né, que traz aí informações, meio que traumático, mas você consegue fazer um investimento e tudo mais. E as empresas pequenas, né? As empresas do MEI, as empresas do Simples, que estão aí com muitas dúvidas de como vai ser o processo deles a partir da reforma, a partir de 2027. Então eu vou ter que mudar. Então, as empresas e nós sabemos que a maioria das empresas são simples, fornecem para grandes empresas e a partir de certo momento esse crédito é necessário para a empresa, só que o simples não gera crédito, então eu não vou mais comprar do simples, né? São dúvidas que foram levantadas lá no nosso workshop, como subirá, e que tem um caminho, mas esse caminho está claro para todo mundo? É isso aí. Não está claro. Esse é o grande problema. A clareza. Nem todo mundo vai se beneficiar, ok, mas que seja transparente, porque isso tem um impacto muito grande na nossa rotina diária, né? O custo pode aumentar desses serviços, enquanto o que se vende da reforma aqui vai ficar elas por elas. Então, acreditamos ou não acreditamos nisso, né? Só vamos migrar a quantidade de imposto para 2 impostos, ou realmente a gente vai ter uma carga tributária maior, ou nosso serviço vai aumentar? E aí tudo isso tinha
tido um estudo antes, que nós, como qualquer outra empresa, a Tetra Pak não tinha esses dados para poder fazer um estudo de impacto de negócio. Sim. Ninguém, Ninguém todo tinha. mundo está tateando É. para ver se consegue fazer, né? Mas ainda não tem algo direcionado. Falou, não, realmente esse é o impacto que eu posso levar para o global, que eu posso levar para a área comercial e começar a trabalhar isso internamente. Então, essa insegurança de informação, que é onde nós estamos na era dos dados. Uhum. E a reforma é a era dos dados, onde a Receita terá acesso a todos os nossos dados e aí ela consegue fazer a avaliação, calcular os impostos e fazer o recolhimento através do split payment de forma automática. Ok, maravilha. Mas o antes disso precisa estar muito claro para que as empresas se preparem também para esse cenário. Não, o que as pessoas estão colocando, né? Muitos especialistas falam que, na verdade, o grande beneficiado, por exemplo, dessa reforma tributária é o próprio governo. Por quê? Porque, na verdade, nesse sistema novo, tá, praticamente vai ser impossível evasão fiscal. Entendeu? Nesse novo sistema, por exemplo, o pessoal que tentava driblar a receita, por exemplo, de tirar um imposto aqui, driblar, não pagar ali, tal. E aí depois, lá na frente, os governos, por exemplo, para terem aquele dinheiro de volta e fazer aquela negociação e tal. Isso tudo vai acabar. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, vai favorecer muito o governo. O que, na verdade, a grande dúvida que eu vejo é, por exemplo, o que, por exemplo, essa carga tributária vai reverter para o desenvolvimento do país em áreas que são importantes, né? Educação, saúde, né? O que isso aí, por exemplo, vai reverter efetivamente para a melhora de vida da população de uma forma em geral. Então, assim, porque assim, Maria Cristina, a questão não é uma máquina arrecadatória, mas é no que essa arrecadação ela é importante para a empresa que paga de forma correta, do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, né, que arrecada, e na ponta, né, o consumidor, a população de uma forma geral, entendeu? Quer dizer, o que acontece? É muito bonita a reforma, né? Interessante. Mas será que eu que estou na ponta, eu como consumidor, por exemplo, eu como população, eu vou ser prejudicado nesse sistema todo? Quer dizer, então é o grande questionamento, né, que eu vejo, acho que não só das pessoas, que não entendem, na verdade, né, para a população é tudo muito novo, tudo são leigos. Né? Mas o que vai? O cara quer saber o seguinte, o cara que está lá na ponta, eu quero saber, tudo bem, essa reforma é assim, é assado e tal, mas eu quero saber, por exemplo, o que isso daí vai repercutir e vai ter de imediato para mim, sob o ponto de vista de melhoria de vida, né? Eu vou gastar mais, eu vou pagar mais, eu acho que vem muito esse questionamento, né? Sim, para quando você fala de reforma com pessoas que não são da área tributária, parece ainda, e esse eu acho que é uma falha muito grande do governo, ainda não há clareza do que realmente, vai mudar, teremos só 2 impostos, mas e na minha vida, o que vai mudar? Essa é a pergunta, né? Existe sim um plano, né? Agora, muito mais relacionado à parte do IBS, que é o cashback para as pessoas com renda, não lembro exatamente, né, o que está lá escrito, mas com uma renda baixa, que tem um cashback sobre o retorno sobre esse imposto que ela vai pagar. Isso é na visão geral, mas na visão prática, como é que vai ser, né?
como que vai ser? Vai ser muito parecido para quem já foi para os Estados Unidos, quando você compra um produto e só vai saber o que tem esse imposto no caixa na hora do pagamento. É uma mudança cultural para o brasileiro. Sim. Nós não temos esse hábito. Sei. Nós olhamos para o preço, aquele preço é o que a gente vai pagar ali no cartão, no dinheiro, enfim. E isso precisa fazer uma educação financeira. E aonde a gente começa com isso? Nas escolas. Sei. Né? Então, essa é a minha opinião, não estou aqui baseada em ninguém, mas não existe outra forma de você fazer essa transição aí nesses próximos 10 anos se você não fizer uma educação com essas pessoas que estão na escola aprendendo, para que elas... Porque quem já está vivendo isso vai aos poucos sentindo no dia a dia. Agora, quem está entrando nesse mundo financeiro, né, que vai ter que administrar o seu dinheiro, que vai ter que iniciar suas atividades de trabalho, enfim, essa população carente que vai ter acesso ao cashback, entender o que é um cashback, né, porque a gente usa essa expressão, mas as pessoas falam... Não sabem. Hoje está, talvez... Um pouco mais claro, né? Porque se fala muito em cashback. Você compra aqui, você vai ter um cashback. O que é o cashback? Na próxima compra você tem um desconto. Essa é a forma de ser explicado. Mas aí quando a gente está falando de imposto, né, que essa população vai ter direito, como é que vai preparar essa população para isso? Então, teria que começar numa educação financeira nas escolas. Todas as escolas, públicas, particulares, todas saberem desde já o que é uma reforma tributária. Isso aí. E sair desse paradigma que só, né, empresas grandes que precisam estar preocupadas com isso. Não, todo mundo tem que estar preocupado. Gente, eu fiz essa colocação para Maria Cristina, porque logo na abertura do IBFcast, eu falei sobre 2 pontos importantes, né? Que é a alterações e ocorrem, obviamente, tecnológicas, mas também culturais. E quando você fala na questão cultural, gente, você fala do Brasil como um todo. Você não fala somente voltado a executivos de finanças ou as empresas de uma forma generalizada. Você fala também da ponta, né, que é o consumidor, que é a população, na verdade, né, que integra todo esse sistema. Maria Cristina, eu vejo, por exemplo, as pessoas... Isso eu acho que as pessoas já entenderam, né, de que reforma tributária não vai haver uma redução de impostos. O que vai ocorrer é uma simplificação sobre o ponto de vista desses impostos. Eu acho que isso daí já está ficando claro para as pessoas, né? Porque o que acontece? Hoje você tem uma guerra fiscal muito grande, por exemplo, entre os estados. Isso daí vai acabar. Sim. Tá? Outra questão, e eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio, por exemplo, na verdade, é você, nesse período de transição, você trabalhar com as 5 alíquotas que já são padrão, né, dentro do sistema tributário brasileiro, mas pelo menos 2 a 3 novas alíquotas, né, que você vai estar, durante esse período de transição, praticamente operando com 7 a 8 alíquotas. Né? Eu acho que isso aí vai dar muita confusão nesse primeiro momento, correto? Sim, já está dando, né? Porque a gente já teve as primeiras alterações a partir de janeiro. E aí você começam as dúvidas que não está muito claro ainda para o governo, porque ele não publicou o que falta para entender todo o processo, como que vai ser. Então, como que nós vamos trabalhar com o que nós temos hoje, que não ainda continua, e com 2 novas alíquotas, né, 2 agora nesse início, mas a partir de 2027 a gente já substitui, né, o PIS e COFINS passa aí para a parte do CBS,
E como que vai ser essa transição? O que que nós vamos fazer, né, em relação a sistemas, em relação a como isso, será que isso vai ter um impacto no comercial, né, no negócio? Então são dúvidas que vêm sendo passada aí, principalmente, né, do global para a empresa global, mas do dia a dia a gente vê as empresas com essa dúvida, para poder fazer esses estudos de impacto. Porque se vai transitar, como é que vai ser o cálculo, é por dentro, é por fora, qual é a base de cálculo, são dúvidas operacionais Sim. de como fazer essa configuração. Mas e que aí, dá impacto no negócio. e Né? saber qual é o impacto no negócio. A princípio a gente não sabe ainda. Sim. Existem alguns estudos, né, baseados em algumas expectativas e que é com base nesses estudos que a gente vem trabalhando. Mas isso não significa que nós temos a informação exata para poder passar para o negócio completo, né? Falar, olha, o impacto vai ser esse, a partir de 2027 o cliente vai receber dessa forma, o cálculo vai ser desse jeito, não tem o crédito, não tem o débito, mas também não tem o crédito, então a gente vai viver essa transição e trabalhar com aquilo que a gente já vem da nossa rotina e o que acontece. Então, saber disso é o que cria mais angústia para quem está aí na frente, né, dessas implementações, e angústia também para o negócio. Porque aí o cliente, aí não importa se é Tetra Pak ou outra empresa, o cliente sempre está na expectativa. Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Vou ter que repassar? Não tenho que repassar? Então, são dúvidas muito latentes e que acabam gerando ansiedade. Sim, claro. Nós estamos num período de ansiedade. Tá todo mundo... Eu participo de grupos de empresas em São Paulo, de vários segmentos, e aí quando a gente senta lá para discutir esses pontos da reforma, você vê claramente que está todo mundo numa angústia, numa ansiedade, que às vezes uma informação que um entende de uma forma, outro entende de outra, e não deveria ser assim. Todos deveriam entender da mesma forma. Mas não é. Mas não é a falta assim, de né? clareza, Sei. né, e essas brechas de informação acabam criando essa angústia, né? Gera aquelas perguntas, né? Será Será? que, na verdade, por exemplo, no global não existe essa questão do será? Exatamente. Ou é ou não é. Simplesmente isso. E tem uma questão assim muito importante, Maria Cristina. Por exemplo, nesse ano de 2026, não vai haver qualquer tipo de punição para as empresas, que é um processo. Mas a partir de 2027, aí já começa a haver multa, né? E algumas questões relacionadas a essa parte tributária, né? Então isso daí é uma preocupação também. Né? Esse é o ponto de grandes empresas com sistemas globais. Esse é o principal, a principal discussão no momento. Porque, ok, está na lei que nós temos multas se não cumprir, mas quando que nós vamos ter as informações para a gente poder se adequar? Não pode acontecer como aconteceu ano passado com a mudança do layout da nota fiscal, que para uma empresa como a Tetra Pak, que produz embalagem para leite é algo, né, é um dos principais produtos que nós temos, é algo essencial para o Brasil, né, para o mundo. Sim, mas sim. Vamos falar de Brasil. Como que eu vou chegar para o global e falar assim, olha, eu não tenho ainda exatamente as informações dentro do meu sistema com todos os dados necessários para eu gerar um novo layout de nota fiscal. Eu nem posso levar essa informação para ele. É verdade. Porque vai parar o meu negócio, vai parar, né, o produtor está lá, ele tira o leite, né, da vaca, coloca lá para ser embalado e isso tem que ser muito rápido. Sim, então, eu não posso dizer para ele que eu não vou emitir nota para ele não ajustei meu sistema ainda. Aí chega dia 22, e até dia 22 de dezembro, o governo não estava claro, alguns falavam sim, outros não, mas não estava claro que teria uma multa se você não emitisse a nota fiscal com o novo layout.
Então a gente teve que trabalhar com outras alternativas, né, com outras contingências para poder garantir que o negócio não ia ter interferência nenhuma. Então esse é o nosso problema, é quando as coisas são lançadas, né? E aí já deu um cheiro de como vai ser para 2027, que realmente a gente vai ter o imposto já para ser calculado. Só que nós já estamos em março, né? Quando que nós vamos ter as informações para adequar os nossos sistemas e deixar tudo pronto para quando fizer essa virada para janeiro de 2027, nossos cálculos estejam ok. Nós precisamos de tempo para testar. Os cenários são imensos, né? A gente tem muitos cenários. E um detalhe, não, Maria Cristina, não são tão simples assim. Não, né? e qual é o são impacto, muito complexos, né? Qual é o impacto que eu vou ter nesse novo cálculo? Eu preciso avaliar esse impacto para o negócio, seja ele, se vai ser mais para menos, não importa. Eu tenho ou não vai ter nenhum impacto, eu preciso fazer essa análise com antecedência e testar e validar se o nosso sistema está próprio. Não posso trabalhar com a insegurança, né? Então, esse custo adicional de contingência é algo que precisa sentar e explicar lá fora. Olha, como a gente não tem a garantia do governo, infelizmente tem que falar isso, não tem a garantia do governo, então eu preciso trabalhar com uma contingência para garantir o negócio. Gente, estamos finalizando esse episódio do IBFcast. Quero te agradecer, viu, Maria Cristina, porque foi um bate-papo bastante esclarecedor, né? A gente ter uma visão sob o ponto de vista das empresas, né? E de uma empresa tão importante, tão querida aqui do Brasil, que é a Tetra Pak. E quero te agradecer demais, viu, por esse bate-papo, para a gente levar, por exemplo, para outras empresas qual é a grande preocupação, né? Qual o que precisa realmente ser feito, né? Porque da parte das empresas tudo bem, é feito, mas existe uma definição por parte do governo para você fechar esse pacote total, né? Sim. Então, quero te agradecer demais, viu, Maria Cristina? Muito obrigada, e a dica que eu dou para todos vamos nos unir. Estamos todos no mesmo barco, remando para a mesma direção, né? E um ajudando o outro. É verdade. Gente, veja e reveja esse episódio com a Maria Cristina quantas vezes você quiser no nosso canal do IBF no YouTube. E já fica aqui o convite, né, para você acompanhar o próximo episódio do IBFcast, sempre com um convidado muito especial e abordando sempre um tema muito importante. Grande abraço para vocês e até lá.